No vídeo de hoje, pessoal, eu quero tentar te explicar de uma forma simples qual é o principal pilar que sustenta a saúde de um intestino. Do meu, do seu, de todos nós que somos pessoas, que nós somos seres humanos. Tava pensando um nome de um título para esse vídeo, mas eu sinceramente ainda não consigo pensar em um. Mas eu quero te explicar isso. Qual é essa principal variável que realmente ela sustenta e que ela é quem fornece, né, o, o como é que eu olha só como não é simples explicar. Porque hoje a gente vai falar sobre microbiota intestinal e é um negócio que, para quem é da área da saúde, para quem é pesquisador nessa área, se torna fácil da gente conversar sobre isso. Mas quando são pessoas que não são dessa área, é um tanto que difícil explicar algumas coisas que eu quero te falar. Então, quero começar a introduzir um pouco mais esse tema aqui no nosso canal. Na verdade, já tem muita coisa gravada aqui em vários outros vídeos, mas nesse estilo aqui de conversa, onde eu tento simplificar ainda mais, fica um pouco mais difícil. Mas hoje, depois de anos estudando sobre esse assunto, atendendo pessoas que têm problemas de intestino, eu tenho cada vez mais certeza de que sem uma microbiota intestinal saudável, o nosso intestino nunca vai ser saudável. E do outro lado também é verdade. Com uma microbiota intestinal doente. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Com uma microbiota intestinal doente, é quase que isso que a gente chama de disbiose, que a gente vai já já falar aqui, que provavelmente você já deve ter ouvido falar essa palavrinha por aí. Disbiose, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Quem tem isso, quem tem essa microbiota desequilibrada, é quase que certeza que pode ter algum tipo de doença intestinal. Então, quero começar te explicando o que é essa microbiota, ao que ela responde, o que é que faz ela mudar, tanto para ficar boa, tanto para ficar ruim, que é essa disbiose, e o que é que a gente pode fazer, né? O que está dentro do nosso controle, né? Que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. São três coisas, então, né? Então vamos tentar explicar o que é microbiota. Microbiota intestinal, pessoal, nada mais nada menos é do que um grupo de micro-organismos que moram dentro do nosso intestino, literalmente. Eu sei que a grosso modo, né, no primeiro momento isso pode gerar um certo impacto negativo. Como assim? Eu tenho micro-organismos, eu tenho bactérias dentro do meu intestino, isso não é ruim? Não é ruim. Se elas estiverem em equilíbrio, muito pelo contrário. E eu vou te explicar o que são essas coisas que elas fazem equilíbrio. Algumas, só vou citar, acredito eu. Então, essa microbiota mora no teu intestino, especialmente na última parte dele, que é o nosso intestino grosso, na região chamada de cólon. Só lá, para você ter uma ideia, existe cerca de 100 trilhões de micro-organismos, tá? Então, imagina que o teu intestino ele é como se fosse um condomínio, você é o síndico e tem um monte de morador lá, tá bom? Então, esses moradores, quando em harmonia, eles fazem coisas boas pelo seu condomínio, que é o seu intestino, tá? E você, que é o síndico, você tem essa capacidade de ir selecionando, através, por exemplo, da dieta, quais são os moradores que vão residir nesse condomínio que é o teu intestino, se são os moradores bons ou ruins. Mas voltando, quando esses moradores estão em equilíbrio, pessoal, essa microbiota intestinal, cara, elas fazem muitas coisas boas por nós. Elas liberam substâncias que são anti-inflamatórias. Elas desenvolvem o nosso sistema imunológico e deixam ele cada vez mais inteligente. Por exemplo, elas produzem vitaminas para a gente. Elas previnem doenças como, por exemplo, o câncer de intestino, entre outras. Então, são muitas coisas boas que elas fazem por nós, tá bom? Quando elas estão em equilíbrio. Então, esse é o ponto um. Isso é microbiota, é lá onde ela mora nesse cólon, e você tem esse
poder, entre aspas, claro que não tá tudo 100% no seu controle, mas você tem muita coisa ao seu alcance, onde você vai selecionando bactérias boas ou bactérias ruins, tá bom? Vamos pro ponto 2. O que é que essa microbiota intestinal responde? Quais são as coisas que fazem ela piorar ou melhorar? São várias, mas principalmente o que você come. É impressionante. O que você come, pessoal, tem esse poder, né? O que você está escolhendo no dia a dia, viu? O que você está comendo no café da manhã, no almoço, na janta, aquele seu hábito alimentar, como é que ele é, tudo isso vai selecionando pouco a pouco. Então, precisa haver esse equilíbrio. Se você está comendo só coisas que desfavorecem essa microbiota intestinal, esse equilíbrio se perde, aí a balança vai subindo para o lado das bactérias ruins e você fica com desbiose. E do contrário também é verdade. Se você tem uma alimentação saudável, come bem, a balança vai pendendo para um lado e e as bactérias boas, digamos assim, elas prevalecem. E isso se torna, mesmo que desequilibrado para o lado bom, né? Não deixa de ser um equilíbrio, ainda assim. Certo? Mas vamos lá. O que é que você come, primeiramente, que pode favorecer essa microbiota intestinal? Eu diria que o principal são as fibras. A gente vive em um momento onde na nutrição, onde está todo mundo falando sobre proteína, sobre suplementação, sobre coisas que, beleza, são importantes sim, mas a gente está esquecendo das fibras. É isso que eu sinto falta. Em, na metade do século XX ali, onde começou forte mesmo o processo de industrialização dos alimentos, uma das coisas que a indústria retirou da nossa dieta foram as fibras. Chegou a farinha de trigo refinada, e não tem fibra, que você retira praticamente 75% da fibra do trigo, ou seja, vem bem pouquinho para o nosso prato, para esses alimentos que tem farinha de trigo. Chegou a usar o arroz polido, o arroz branco. Chegou as farinhas brancas. Então, a gente, pouco a pouco, foi deixando de comer fibra. E as fibras, pessoal, que só são encontradas em comida de verdade, ou seja, em fruta, legumes, grãos integrais, é como se elas fossem o principal alimento, né, que essa microbiota boa gosta. E ela come essas fibras, ela fermenta, na verdade, essas fibras, e isso dá a possibilidade delas crescerem e prosperarem dentro do nosso intestino, e, consequentemente, teu intestino ficaria saudável. Porque quando elas fermentam essas fibras, elas vão liberando substâncias que são anti-inflamatórias. Olha que legal essa relação. Você dá comida para elas, elas se alimentam, ficam fortes e crescem essas bactérias boas, e elas depois liberam ainda substâncias que são anti-inflamatórias para o teu intestino, criando um microambiente intestinal. Então, por isso que eu falo, quanto mais tu come fruta, 2 frutas por dia, se propõe a colocar ali 2 legumes no teu prato, sempre no almoço. Você aos poucos vai trocando o arroz branco por integral, por exemplo, ou pão branco refinado por pão integral. Você come alimentos fermentados, como iogurte natural, por exemplo. Você vai fortalecendo essa microbiota intestinal boa. Entendeu? Então, isso seria o melhor caminho para você ir construindo essa microbiota intestinal saudável. Agora vamos para o outro lado. Quais são os alimentos? Qual é o comportamento alimentar que piora essa microbiota intestinal e, consequentemente, leva à desbiose? E o ruim dessa desbiose, pessoal, é porque é como se ela fosse o gatilho inicial para ocorrer, para se desenvolver as doenças do intestino. Então, tá todo mundo comendo mal, aumentando o risco de ter desbiose e, consequentemente, ter problemas no intestino. É por isso que a gente está vendo explosão de casos de pessoas que têm síndrome do intestino irritável, diverticulite, doença de Crohn.
retocolite ulcerativa, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. É por isso, velho. Porque todos nós, quase todo mundo tá comendo ruim. Qual é o grande problema hoje da nossa dieta que está prejudicando essa microbiota? Alimentos industrializados. Qual é o grande problema do alimento industrializado? Ele não é comida de verdade, ele não vem do campo diretamente, ele não vem dos animais diretamente, esse tipo de alimento. Ele vem da indústria. A indústria pega certas matérias-primas e confeccionam e criam um alimento artificial. Que o nosso intestino, apesar de conseguir processar esse alimento que é artificial, essa matéria-prima que é utilizada para fazer esses alimentos industrializados, eles prejudicam a nossa microbiota. Aí eu vou citar aqui para vocês só 4, né, matérias-primas que são, hoje a gente tem vários trabalhos mostrando que podem ser prejudiciais, tá? Mas vamos para o ponto 1 antes nem de falar do 4. Qual é o problema inicial dos alimentos industrializados? Eles não têm fibras. Isso aqui é é o ponto importante a se falar. Eles não têm fibras. A indústria utiliza matéria-prima, por exemplo, farinha de trigo refinada para fazer uma bolacha. É uma farinha de trigo refinada, entendeu? Ou seja, não tem fibra. Então, se não tem fibra, você não está alimentando as bactérias boas. Se você não está alimentando as bactérias boas que gostam de fibras, as ruins vão começar a crescerem, a dominar esse condomínio que é o seu intestino e vão ganhar espaço e a desbiose instalada. Entendeu? Então, esse é o ponto 1 principal. Alimento industrializado não tem fibra. O ponto 2 é que esses alimentos industrializados, eles são ricos em açúcar simples, carboidrato simples. O problema não é o carboidrato pelo carboidrato. Existem carboidratos que são, digamos, simples, ou seja, eles são açúcares, mas existem carboidratos que são bons para a nossa saúde porque contêm fibras. Então, esses alimentos industrializados, eles são feitos apenas com esse primeiro tipo de carboidrato, que são açúcares, como, por exemplo, a maltodextrina. Aí a gente tem, dentro da própria farinha de trigo refinada, a gente tem o amido. Então, esse açúcar que a gente vai comendo através desses alimentos, eles vão selecionando literalmente essas bactérias ruins. Essas bactérias ruins adoram açúcar. Então, quanto mais você vai comendo esses alimentos industrializados, elas vão se alimentando desse açúcar, as bactérias boas ficam lá esperando. Cadê, velho? Cadê a fibra aí que não chegou? Aí elas vão morrendo de fome e as ruins vão crescendo. Então, o primeiro ponto aqui, né? Ou melhor, o primeiro foi falta de fibra. Segundo, porque são ricos em açúcares e bactérias ruins adoram açúcar, adoram carboidrato simples. O terceiro, gordura. Um tipo de gordura que é muito usado nesses alimentos industrializados é o óleo de palma, que em excesso não é a gordura que tem mais qualidade. Por exemplo, a gordura do azeite de oliva, eu até gravei um vídeo falando sobre azeite de oliva, eu te convido a assistir uma reflexão sobre ele. Procura aqui no canal, que você vai encontrar. Talvez eu vá deixar aqui na descrição abaixo, mas enfim. A gordura do azeite de oliva ela é extremamente boa, tem uma alta qualidade. Já essa gordura usada, esse óleo de palma, por exemplo, usado em excesso, ele já meio que prejudica a nossa microbiota, porque é uma gordura de menor qualidade e que também seleciona bactérias ruins, tá bom? Gordura saturada em excesso. O problema não é a gordura saturada pela gordura saturada, é o excesso dela. E alimento industrializado tem muita gordura, tanto que se você for ver, né, agora existe uma legislação que exige que o produtor bote além da lista de ingredientes do rótulo, bote um aviso assim, ó, alimento adicionado em açúcares, alimento adicionado em gordura. Então, esses produtos têm que ser gostosos, porque a gente só compra essas coisas porque elas são saborosas, entendeu? Então, açúcar, ou perdão, é gordura, o terceiro. O outro ponto aqui é porque muitos alimentos hoje também industrializados, eles contêm emulsificantes, pessoal. Vou citar aqui 3 emulsificantes que você, a partir de hoje, vai ler quando você for comprar um alimento.
E se tiver lá, o ideal é evitar. Que é o polissorbato 80, desculpa, carragenina e a carboximetilcelulose. São 3 emulsificantes. O que é que esses emulsificantes fazem? Já tem muitos trabalhos mostrando isso. Eu já li muitos, né? Que esse tipo, que é um aditivo alimentar, esse aditivo alimentar, pessoal, é como se você tem uma barreira de muco no seu intestino natural que protege a nossa microbiota. Ela é como se ele afastasse a nossa microbiota da parede do nosso intestino. Essa distância tem que haver, é uma distância de segurança. Porque aqui embaixo fica o nosso sistema imunológico, em cima fica a microbiota, e se eles ficarem muito próximos, isso pode ativar respostas desnecessárias de inflamação. Então, o que protege, o que dessa distância, é essa camada de muco. Os emulsificantes, quando consumidos também em excesso, é como se eles causassem uma dispersão desse muco, ou seja, eles pegam esse muco e deformam ele. E essa camada de muco ela vai afinando, vai se perdendo e essa aproximação vai acontecendo. Quando ela acontece, né, respostas de inflamação desnecessárias que não eram para estar ocorrendo acontecem e uma inflamação no intestino inicia. Né? A gente chama isso de quebra da barreira intestinal, né? Das nomenclaturas. Então, que também tem nos alimentos industrializados esses emulsificantes. Pasmem, eu já vi pão integral. Eu não vou falar que marca, deixa eu só beber aqui um golinho de água. Esses dias eu tô gravando vídeo, eu tô tossindo muito aqui nos vídeos e rouco, é porque eu tô meio que me recuperando de uma gripe, eu acho. Obrigado pela paciência. Melhora muito a garganta depois de um gole de água. Mas tu entendeu aí? Então, pasmem, eu já vi pão integral que tem emulsificante, eu já vi alguns iogurtes proteicos, esses aí que estão na moda, que tem emulsificantes. Por isso que eu gosto mais do iogurte natural mesmo, que só tem 2 ingredientes, tá bom? E o outro são os adoçantes artificiais que a indústria alimentar usa muito nos seus produtos. Os adoçantes, eles se dividem em 2, os naturais e os artificiais. São esses artificiais que são prejudiciais para a nossa microbiota. Os 3 principais adoçantes artificiais que prejudicam a microbiota são sacarina, sucralose e aspartame. Tenta evitar, se você gosta de usar adoçante para substituir o açúcar, beleza. Só veja lá se você está comprando um stevia, que é melhor, um xilitol, que aparentemente também é melhor, que é natural. O mel de abelha também pode ser usado como adoçante, sem exagero. Evita esses 3 que eu te falei, né? Tanto na hora de comprar, quanto também, se possível, em produtos. Aí a grande questão é, só para ter uma noção do que eu quero falar com questão de produtos. Um monte de gente usa Coca zero, refrigerante zero, achando que não tem calorias, então é saudável. Beleza, realmente não tem calorias e você é muito provável que não vai engordar por isso. Porque não tem calorias, é zero, né? Substituíram açúcar pelo adoçante. Mas se você for ver, os adoçantes são exatamente esses que eles põem para substituir o açúcar. Então você não está engordando, beleza? Mas você está prejudicando pouco a pouco a tua microbiota intestinal e perdendo saúde do intestino. Entenderam aí? Então evitem também, pessoal. Então, no final das contas, o que eu quero te convidar a tomar consciência é de que quanto mais você come comida de verdade, desculpa mais uma vez, que essa comida de verdade, que é comida natural, você está fortalecendo a tua microbiota. Quanto mais você está comendo comida industrializada, processada, que é essas que vêm com esses aditivos, vêm com excesso de açúcar, vêm com excesso de gordura saturada, vêm com esses emulsificantes, esses adoçantes artificiais, você está, prejudicando essa microbiota que é o pilar principal da saúde do teu intestino. Consequentemente, você está aumentando o teu risco de ter disbiose. E a disbiose, como eu falei no início desse vídeo, é o primeiro passo para você desenvolver uma doença no seu intestino, uma coisa pior, e é isso que a gente não quer. Beleza?
né? Eu acho que espero que esse vídeo tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou ter, né, o prazer de estar te respondendo, tá? Então, até mais, até a próxima e fiquem com Deus.